PJE, ele exige a separação, ele exige a classificação predefinida pelo sistema. Eu só vou poder classificar aquele tipo de documento como sendo procuração. Vai ter um outro tipo específico que é subestabelecimento, vai ter outro que é CTPS, vai ter outro que é CTPS de paradigma, vai ter várias opções. Então, o que é a CTPS do reclamante, por exemplo, é CTPS só. O que é a do paradigma não junta a carteira de trabalho de duas pessoas. Eu vou juntar livro de ponto. Eu vou juntar o livro de ponto junto com a carteira de trabalho? Não. Gera um arquivo para o livro de ponto, outro arquivo para a CTPS. Então, nunca procurar reunir, que essas são as situações que foram comentadas hoje de manhã, que às vezes o juiz determina que o advogado anexe corretamente o documento. Ele reputa que isso está errado e manda anexar. Já teve caso, por exemplo, de o advogado anexar, pegar 500 documentos, digitalizar de modo sequenciado, tudo sem distinguir nada, botou apenas, saiu fracionando em 1.4 mega e saiu anexando doc 1, doc 2, doc 3, tudo misturado. Imagina a confusão para o juiz depois, para a parte contrária, ou até para a própria parte fundamental o seu recurso. Depois dizer, ó, na página 30 do anexo 22 começa um documento que depois acaba no documento seguinte. Então, fica complicado. Então, separar sempre os arquivos por tipo de arquivo. Se um documento ultrapassar o tamanho máximo admitido pelo sistema, manter o mesmo nome e, no final, identificar cada parte com variação apenas no final. Então, a numeração no início ela é utilizada para classificação. A numeração no final é quando é parte de um documento. Então, digamos que eu tenho uma convenção coletiva que é muito extensa e eu não consigo digitalizá-la integralmente para caber dentro do 1.2500K do arquivo. O que eu faço? Eu coloco lá, do documento é o 05, então eu boto 05, Convenção Coletiva 2010, espaço 01, se for ou 1 ou 02, seguindo a mesma regra da quantidade de dígitos que tiver que fracionar. Normalmente você vai fracionar em 2, 3 arquivos, que também não é comum ter arquivos com essa dificuldade. Então, aí eu coloco 01, o outro continua com a mesma numeração do arquivo principal, só vai mudar no final para dizer que é 02, que é a continuação daquele documento. Sempre verificar se todos os documentos digitalizados estão legíveis, se não houve corte em nenhum lugar. Às vezes o que acontece, por exemplo, a gente vai gerar um PDF pelo PDF Creator ou por outra impressora virtual, de uma página da internet. E quando a gente manda gerar o PDF na página da internet, a gente está vendo corretamente. Mas quando a gente manda imprimir, a configuração da página acaba cortando uma linha lá no rodapé. Então isso pode acontecer. Então é muito importante sempre conferir se o conteúdo do arquivo PDF corresponde àquele arquivo que você pretende gerar. Girar todos os documentos para não ficar um documento na horizontal, na vertical, com leitura para a pessoa ter que estar na frente do computador e se inclinando ou tendo que girar individualmente. Então, procura já girar. O PDF SAN também tem uma daquelas opções lá que permite girar o documento. Então, é importante deixar tudo na forma de visualização única, num sentido único. Instalar e utilizar o editor de texto BR Office. No mínimo, para copiar o texto da petição a ser colado no Word, do Word para o PJE. Por quê, pessoal? Quantos aqui já têm experiência com o PJE? Todo mundo critica o editor de texto por conta da perda de formatação. Muita gente usa editor de texto do Word ou outro formato proprietário que não seja de código aberto, e quando importa o conteúdo, perde a formatação. A dica da Infox, que é a fábrica do software, é: se quer trabalhar no Word, trabalha no Word, mas abre o BR Office, pelo BR Office, abre o arquivo do Word e copia o texto do BR Office para o editor de texto, que preserva a formatação. HTML para mim já deu erro, tá? Já deu erro. Então, há quem dissemine essa tese de que o HTML também não funciona. Tem um botão próprio, vocês vão ver. Zé Vitor deve falar sobre um botão específico no PJE, colar copiado do Word. Ele também perde a formatação. Nós temos 3 formas na utilização do PJE para inserir o documento. O texto, por que eu inseri o texto, pessoal? O PJE não admite, ele exige que a petição seja confeccionada no editor de texto do sistema ou no editor de texto externo, mas colado em formato texto. Isso é o que Zé Vitor vai falar mais à frente.
mas vocês precisam ter o texto, não é para gerar um PDF e anexar ali como PDF. Já vi caso de o juiz mandar emendar inicial ou extinguir o processo por conta de ter sido inserida a petição inicial em formato texto. Pois não? Doutor Fred, só para registrar que o sistema exige mais sobre insurgência das comissões de TI nacionais. Claro, claro. Das comissões de TI e do Conselho Federal também. Então, pessoal, é importante ter o BR Office, que aí a gente consegue abrir o documento e colar, preservando essa formatação, que isso é uma grande crítica. A gente está com tudo bonitinho lá, com formatação, com tudo. Quando cola, fica com espaçamento, tamanho de fonte distinto, perde alinhamento e perde principalmente tabela. Se a gente tiver uma tabela do Excel, por exemplo, dentro da petição, ela vai provavelmente ser alterada ali para poder ser inserida no sistema. Então, olha aí como é que fica o exemplo dos arquivos que foram gerados. Eu tenho um arquivo do Word, que é a minha petição propriamente dita, que eu vou abrir para colar. A nomenclatura dos documentos em ordem sequenciada, primeiro a procuração, segundo a carta de preposição, o terceiro um requerimento de transferência. O quarto foi o documento que eu fracionei em 2. Então ele manteve a nomenclatura 04, extrato financeiro 01. Na verdade eu não precisava ter o 0 na frente aqui, porque só vai até 7. Extrato financeiro, e aí eu coloquei 01 e 02. Essa é a recomendação, que é a forma de você saber, de você informar ao leitor, a quem estiver consultando aquele processo, que aquilo é parte de um mesmo documento. Então, e agora, pessoal, para finalizar, os principais problemas que podem ser enfrentados pelo advogado, pelo usuário do PJE, em decorrência da inobservância de alguns dos requisitos que foram demonstrados durante esta apresentação. O programa não vai funcionar corretamente se o Java estiver desatualizado. Então, o botãozinho não carrega, você não consegue avançar em determinadas páginas. Se o Java estiver bloqueado, ele está instalado, está atualizado, mas ele está bloqueado. Se naquela janela que aparecer, você colocar lá block, em vez de do not block, ele também não vai funcionar. Se o Java estiver desabilitado, desatualizado e desabilitado, pop-up bloqueada, determinadas telas não vão abrir quando você praticar determinadas ações da utilização do PJE. O navegador, se não for homologado, eu tenho uma situação no Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde eu consegui visualizar na base de produção já um botão para excluir petição de um outro advogado. Eu fiz uma consulta e consegui ver petições que não eram minhas e que eu poderia excluir. Não tinham sido ajuizadas ainda, elas estavam pendentes de ajuizamento, mas eram petições que não tinham sido anexadas ao sistema por mim. E apareceu o botão excluir. Eu copiei as telas e excluí aquela petição e ela foi efetivamente excluída. Isso faz tempo já foi corrigido isso. Mas na consulta ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, quando eu mandei para eles, a resposta deles foi: você está utilizando o Internet Explorer. Ou seja, isso não é informação correta, na verdade isso é defeito do suporte. Mas o cara dizer que não, você não pode usar o Internet Explorer, senão você vai fazer uma ação que deveria ser proibida. Então isso é absurdo. Mas determinadas ações podem não ser realizadas a contento por não estar utilizando o navegador homologado. Até agora, as experiências são boas com o Google Chrome, mas ainda não está homologado. Pelo menos o tribunal lá em Pernambuco não chegou a notícia de que o Google Chrome esteja homologado. E a ausência do driver da leitora ou do token. Também não adianta, pessoal. Existem também certas incompatibilidades entre os drivers. Ou seja, se você tem um computador, as soluções da CertSign, elas são compatíveis entre si, não tem problema. Você pode usar ora o driver do certificado num token da GDBoost, você pode usar o token da Aladdin, ou você pode usar a leitora da Gemalto e outras soluções, mas existe a possibilidade de, num computador compartilhado, por pessoas que não têm o mesmo tipo de certificação, ao instalar determinados drivers, ele pode desinstalar alguns outros. Existem incompatibilidade entre eles. Então, se você se deparar com uma situação dessa, você tenta reinstalar o teu driver do teu dispositivo criptográfico, que também pode resolver esse problema de incompatibilidade. Estou à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Pois não. Renata, do Espírito Santo. No TRF2, na Justiça Federal do Espírito Santo,
Eles fizeram esse curso maravilhoso, processo judicial eletrônico, uma benção, e rodava no Java fulano de tal. E para o cadastramento eletrônico, simples cadastramento, pré-cadastro eletrônico de petições do TJ, o Java era diferente. Você não conseguia trabalhar na mesma máquina, porque quando você instalava um... No Rio de Janeiro tem esse problema também. Quando você instala os requisitos necessários para um sistema, ele desabilita para outro. Não só o da leitora, que foi o exemplo que eu dei aqui de drivers do certificado digital. O João, a Ana Amélia, ou o Luiz também podem falar aqui um pouco sobre essa questão, porque isso pode se reproduzir. Pronto. Quem tiver enfrentado essa situação, eu peço que procure depois pelo João Luiz, que ele vai dar uma orientação sobre isso, que pode acontecer. Então, no estado onde roda o PJE na Justiça do Trabalho e o ESAG, é o ESAG lá, João? É o ESAG? A incompatibilidade é o ESAG, não? Pronto, é da Justiça Federal. Então, tem essa ocorrência, pessoal. Existe essa possibilidade de ter incompatibilidade entre os requisitos de um sistema e do outro. E aí você vai ter que escolher qual dos dois ou ter dois computadores para poder trabalhar ou ficar alternando, né? A indicação do servidor lá... Não, doutora, a senhora precisa ter 2 computadores autônomos, ou então ter um técnico e fazer um computador dentro do seu computador. Mas eu acho que é muito difícil para a senhora nesse momento. Eu falei... Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Bruno da Paraíba. Na realidade, na Paraíba, a gente sofre com isso. 2 PJEs, o PJE da Justiça Federal só funciona com o Java desatualizado e o da Justiça do Trabalho só funciona com o Java atualizado. Então, a solução do próprio TRT é 2 computadores, um com Java 6, um com Java 7, e aí você vai... Virtualizar a máquina para poder ter, pelo menos dentro de um computador, 2 opções. Hein, Fred? É melhor, é mais barato, Fred. É mais barato. Hein, Fred, e como é com Windows, aqui, tá falando? Zé Geraldo. Zé Geraldo. E como é com Windows, você tem que comprar, não é com qual outro, você tem que comprar 2 licenças ou 3 licenças, quantos sistemas forem. Era bom que o tribunal disponibilizasse, né? Bom, pessoal, obrigado. Eu chamo o Zé Vitor para dar continuidade aqui à parte do processo eletrônico. Quem tiver alguma dica, que se houver necessidade, João Luiz, está à disposição a apresentação, se alguém quiser compartilhar depois para disponibilizar para o pessoal, para poder aproveitar. Podem declinar aí, a gente pode disponibilizar depois numa área específica, pelo e-mail de todo mundo, para poder, quem quiser aproveitar, ficar à vontade, pessoal. Aperfeiçoar isso para reproduzir nos seus estados com a capacidade de todos vocês. E estamos à disposição aí para qualquer ajuda que precisem. Obrigado, boa tarde a todos.